Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu sou o Emílio Garcia, estou aqui acompanhado do meu amigo Pirula. Fala oi, Pirulinha. Você tem obrigação de saber quem eu sou. Então tá bom. Tem obrigação. E estou aqui acompanhado do maior cartunista do Brasil. O criador de Deus. O criador de Deus. Ai, para que eu fico sem Carlos graça. Ruas, de um sábado qualquer. Tudo Oi, bem, gente, Juanita? Tudo bem, eu estou ótimo. Mas também Hoje- criou o capeta. Também criou o capeta. Não, quem criou o capeta foi Deus. Verdade. Foi o Verdade. Pai é quem cria. É. Carlos Ruas. Tô perdido agora. Me perdi. Então ele é só pai de Deus. Ele Me não perdi. criou Deus, ele é só pai de Deus. Não. Me perdi. Ruas. Deus seria pai do Lúcio? Deus é o. Deus, Sim, se tecnicamente, Deus criou sim. tudo, né? Pois Então, mas ele não criou. No sentido de criação. Ele só é pai. Na verdade, quem é pai do Jesus é José. Pai é quem cria. Pai é quem cria. José. Exatamente. Deus, desculpa. É, É filho de entregou pra Jesus, criar. filho de José. Falando em Deus, tomei uma decisão em janeiro, Carlos Ruas. Ah, Eu tomei uma decisão. Eu, Emílio Garcia. ok. Quando eu tinha 19 anos e comecei a namorar a pessoa que no futuro seria minha esposa, Camila, participa aqui dos Três Elementos, um dos nossos membros Não participantes. conheço. Ela virou pra mim e falou assim, ó, eu tinha 19 anos. Ela virou pra mim e falou assim, está na hora de você começar a raspar a cabeça. Que eu tava naquela época da vida que você tenta esconder as entradas. E aí só piora. E, cara, E você você é chama um atenção. careca com o cabelo penteado estranho. É meu vô que antigamente puxava daqui Puxava pra lá. lá. Mas eu não cheguei. Aí ficava uns 4 fios assim. Isso. É o Cebolinha querendo jogar pro lado, sabe? Eu não tinha chegado nesse ponto ainda, porque eu só tinha entradas, mas eu deixava o cabelinho meio compridinho e dava aquela penteadinha pra frente, assim, ó. Só pra dar aquela escondida, que não escondi. A partir desse momento eu passei a raspar a cabeça com a máquina. Mas é porque você sabe que até nisso há um certo privilégio de algumas pessoas, né? É. Por exemplo, esse negócio de cobrir partes da careca, só quem tem cabelo liso pode fazer. Ah, claro. Quem Lógico. tem cabelo enrolado, Não vai o cabelo acontecer. volta, não dá, não vai rolar. estica. Então é o privilégio de quem tem cabelo Não, liso. não é privilégio não, é pagação de mico. É melhor foda-se. assumir. Então, a Camila melhor falou isso. É, assumir não, mas é que por um do que- período curto de tempo funciona, É, né? Por um Mas bem período curto, Do porque que as a Camila... pessoas verem que você tá tentando esconder, você tá revelando ali, destacando o seu desespero. Isso. É melhor assumir e tá tudo bem. Aí a Camila falou, assume, É. abraça e já era. Meu Daí irmão ficou careca com 16 anos. meu cabelo começou a cair quando eu tinha 14. É. Ele raspou, virou um Dr. Wright, deixou a barbicha crescer e ficou super estiloso. Só que aí, nesse começo de ano, eu tomei uma outra decisão. A outra decisão que eu tomei foi que, cara, eu deixava o cabelo crescer e eu ficava só com o paralama grande. Seu barriga. Eu comecei a ficar o seu barriga. E se eu deixasse crescer um pouquinho mais, eu virava o Bozo. Muito bem. Aí eu falei assim, pronto, Faça isso. pararei. Faça isso. Aí eu falei assim, Eu pronto. vou gostar tanto. Faz. Não. Ruas, você não quer? Você não quer? Não. Faz. Aí eu falei, pararei. Sai, tira a mão de mim! Faz. Aí eu falei, pararei. Bozo. E aí eu pensei assim, quero virar uma bola de bilhar. Assumirei Beluga. o meu papel de beluga. Beluga. Assumirei a beluga que existe dentro de mim. Ok. E uma das alternativas que eu tinha pra virar beluga, sabe qual era, Carlos Ruas? Qual? Usar uma navalha. Ah. Só que aí eu me Tem peguei... que tomar cuidado Só que aí pra eu não me se peguei com esse cortar. problema. Usar a navalha é um negócio meio perigoso. E você tem uma verruguinha na E aí nuca. eu tenho uma verruga aqui na nuca, que cara, pode já sair corta na voando. lata. É. Então tem que tomar cuidado. E você pode descobrir da pior maneira, né? Que É. tem uma verruga na nuca, né? Exato. Lá, o que está vendo? Tchau, Tarantino, né? Tchau, sangue. É, Kill Bill total. Você sai andando pela casa, né? Vai... Então, nesse dia, eu resolvi que viraria uma bola de bilhar, mas não usaria uma navalha, porque é perigoso demais. É, a máquina zero tá tudo certo. Não, eu não uso nem máquina zero. Eu passo a máquina zero, depois eu tenho uma outra máquina, que é uma máquina de acabamento, É tipo que um você gilete. passa e é como se fosse uma navalha. Ah, tá. Isso é E uma ela não máquina. machuca, é mó legal essa Substituíram a máquina. navalha por uma máquina também. Isso, e é mó legal essa máquina, porque você pode passar na cabeça que ela não. Você não corre risco nenhum de se machucar. Aham. E ela fica bem lisinha, Não parece uma conhecia. navalha mesmo. Olha só. Não sei se percebeu, eu fiz a barba. Não, Né? você está Eu belíssimo. acho que- está, acho que- está garbo. Ah, então eu estava Tá muito garboso. feio, é isso? Eu estava muito feio. Não, você está mais garboso. Labro? Labro? Eu prefiro, Garbo. dizer Garbo. que eu estou diferente. Será que o que é garbo? Garbo é belo, Elegância. é bonito, é aciado. Ah, tá. O que é aciado? É garbo. Tá.
É muitos sinônimos É. chiques. Então. É o sinônimo de garbo e elegância. Garbo e se elegância. dizia. Porque no outro quadro a gente tinha falado de glabro. Glabro aí é que é lisinho. lisinho. Então, eu raspo a cabeça para ficar Então, glabro. um senhor elegante e liso seria um garbo glabro. Exato, cara. Caralho, Isso Rose. aí. Né? Nossa, E aí você aprendendo faz, a usar termos. e aí você faz o trava-língua, né? É? O garbo glabro vezes no... glabro. Aonde? Vamos lá, gente, ajuda. O Aonde? glebro, Você lebro, ficou lebro. muito bem O Kleber. glabro. Você ficou muito glabro. Você ficou garboso ao se tornar glabro. Grato. Obrigado. Muito bem. Aí eu O senhor fez a barba. Fiz a barba, porque ela tava começando a ficar... Ela tá muito quente, e aí tava me incomodando. E aí ela guarda água, né? Você tem que ficar secando Sim, um tempão pra não guardar água e tal. Aí eu, sei lá, eu falei, chega, não tô querendo ficar com a barba comprida agora, não. Mas você não chegou a Mas usar eu- a navalha pra Mas isso. eu acho que, eu acho que não é tão fácil, mas eu consigo ficar bem de barba. Né? Agora, assim com a barba mais curta, eu acho que eu tenho ficado melhor. Mas agora que eu emagreci um pouquinho. A barba, uma das ideias é eu não deixar a barba tão grande como ela estava aqui, por exemplo, Aham. como eu estava no ano passado, porque eu acho que envelhece. A gente fica mais jovem se a gente tá com a barba um pouco Fica um pouco mais jovem, Mas eu não. Mas eu, assim, ainda que eu tenha feito isso não faz tanto tempo assim, eu tenho evitado raspar zero tudo, entendeu? Raspar. tirar a barba. Eu nunca. Quer dizer, eu fiz com navalha uma vez, que eu fui no barbeiro. Né? Eu não vou fazer isso sozinho. Especialista na área. Senão eu estaria com o Scarface aqui, né? Mas eu fui no barbeiro pra fazer com navalha e tal. Eu acho que fica um pouco estranho pra mim. Tudo bem, que dura 2 dias. Então, bem tipo. pouquinho, daqui a pouco já tem os tá pontinhos. crescendo. Mas então eu prefiro passar a máquina. Né? Eu descobri que fazia um pouco tempo que eu não me barbeava, meu barbeador já não estava funcionando. Então não tá carregando, já tá sem não bateria. carregava mais, tive que comprar outro barbeador. E que não é bom, mas também gastei R$50, então não tinha como ser Não dos dá pra melhores. esperar que fosse... Mas como eu não me barbeio muito, eu não preciso de nada muito cheio de coisa. E aí eu só raspo o pescoço, que eu também já não tenho muita barba no pescoço, mas eu raspo aqui com um gilete normal, Você assim, pega gilete com a lâmina normal, assim, não preciso de muita coisa. Então é mais fácil pra Carlos mim. Ruas, sabe por que lembrei da navalha? Por que, meu caro amigo? Porque Emílio? você fez uma pergunta pra gente mais cedo. Exatamente. Estamos aqui falando de navalhas, de cortes. E tem um corte, um instrumento de corte que é muito valorizado no mundo da ciência, chamado Navalha. navalha de Ockham. Exatamente. O eu que é achei que ele isso? estava falando de micrômetro. É tipo uma espada cuidado. samurai assinada por Ockham? Ok. Não, você O tem que é isso? Você tem que tomar cuidado pra não confundir com a navalha de Conan. Conan, é. Quem, quem aí, venceria a batalha, né? Aí o Schwarzenegger lá com a espada com gigantesca. aquilo, a navalha, viu? Olha. Tanga de texugo. Filme clássico, Filme velho. clássico. Nossa senhora. Filme clássico, a tanga de... Não, o texugo. Conan. Ah, tá. O Conan, não, Ele falou pra imagina. você não confundir com a navalha de Conan. E não de Adiocan com a navalha do Conan. Eu fiquei curioso pra ver o tango. Não, Não, é o Schwarzenegger com a tanga de A texugo. tanga de texugo. Você nunca assistiu a tanga de Conan? texugo. Você já lembra sim, do Conan? Sim, Então, o He-Man usa uma também. Isso, o He-Man também. É, que aliás e uma era tanga meio de que. texugo. E aí era- você descobre era que meio não é dele mesmo. Sabe? Não, mas foi uma inspiração direta. Tanto é que os bonecos eram pra ser do Conan, alguma Isso, coisa era pra ser do assim. Conan. Aí não foi, aí acabou Isso. passando E por. aí eles inventam o desenho do He-Man pra aproveitar Porque eles a não, ideia do conseguiram, boneco. eles não conseguiram licenciar o Conan pro negócio de boneco lá. Aí eles inventaram uma peruca. Era o que eles podiam fazer. O que eles podiam fazer é fazer, cara, como é que a gente vai mudar? É um boneco malhado, bronzeado, com uma calça de texugo, com não sei o quê. É o Conan. E a gente não pode usar uma peruca de Playmobil nele. Puf, puseram um Playmobil. E aí a gente chama ele como? Eu acho que a gente pode chamar ele de Ele Homem. Ele homem. Vamos chamar de Ele Homem, né? Porque é um nome muito comum, muito Eu não tinha parado pra criativo, pensar né? nisso, mas se traduzir pro português é muito estranho, né? Ele homem. É o Ele Homem. E o She-Ra é ela, mulher. Ela. Ela. Olha só, eles eram He-Man é pioneiros ele, homem, nesse She-Ra sentido, é né? ela. Ok.
Pioneirismo. Ela ou ela dela. Você Navalha vê- de Ocã, Carlos. Navalha de Você Ocã. vê, Ó, navalha de Conan. eles já antecipavam aquelas coisas pra você explicar de gênero na bio, assim, Já. antes. Já, você já Que sabia que os o pronomes ele dele, da ela She-Ra dela, era ela dela. e já tinha, e o He-Man era ele homem. Pois bem, eu sou um simpatizante da ciência, não sou cientista, mas eu gosto muito do assunto. E quando eu estudo ciência ou eu vejo coisas sobre o mundo científico, eu sempre ouço uma expressão chamada navalha de Ocã, mas que eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender, apesar do conceito simples. Tá, mas e o que isso quer dizer? Né? Então, eu acho que pode ser um tema muito esclarecedor para você que é simpatizante da ciência também e que gostaria de saber desta filosofia. Seria uma filosofia científica? É um conceito Sim. filosófico, Um na conceito verdade, aplicado à filosófico ciência. aplicado na ciência para a gente dissecar, para você compreendê-lo e acrescentar mais uma sinapse de conhecimento no seu HD. Quando a gente fala de que é um conceito filosófico aplicado à ciência, você estava contando pra gente que a origem não é da filosofia da ciência propriamente dita, da ideia da Navalha de Ocã. É um Eu ia falar da princípio- Natália de Da Ocã. Natália de Ocã, Ocã. Era um princípio filosófico, mas naquela época a gente não tinha como falar de ciência Não tinha estrito essas- senso. sim. Exatamente. Né? Assim, na verdade, o conceito que daria origem à navalha de Ocã, ele é desde o Aristóteles. Tá. Né? E uma série de é? coisas. É Você antigo teve- assim? Sim, você teve um monte de filósofos que pensaram nisso durante o tempo, eu não vou lembrar o nome Da de quase nenhum lista. deles. O que ficou mais famoso foi William de Ocã. Tá. Né? William of Ockham. Mas eu vou te fazer uma pergunta honesta. Ele era de Ocã ou é o sobrenome dele? Ocã é um Não, lugar... Ockham é a cidade de onde ele veio. porque ele é William cidade. de Ocã, né? Exato, Ele- que é perto de Londres ali, Tá. não é longe de Muito Londres. sobrenome nasceu assim, né? Ou não? Não, mas naquela época era comum, porque o pessoal, às vezes, se não era de família importante, você não tinha sobrenome. Sim. Né? Por exemplo, e às vezes você tinha sobrenome, mas o lugar da onde você vinha era mais importante. O Lamarck lá, que tinha feito as ideias evolutivas antes do Darwin, ele chamava Jean-Baptiste Pierre de não sei o que lá, Chevalier de Lamarck. Ele era o cavaleiro de Lamarck. Ele era o cavaleiro de Lamarck, era a comarca da herança do pai dele lá. Então, Lamarck não é o nome dele, Lamarck é o lugar, é o vilarejo lá que ele tinha. O feudo, sei lá. Uhum. Então, tipo, pra você ter uma noção. Então, o William de Ocã, eu até procurei o sobrenome dele e eu não achei. Então, não tem sobrenome. Não tem. E ele é, tipo, baixa Idade Média. Uhum. É assim, tipo, 1200 e tanto e morreu em 1300 e pouco. Provavelmente por causa da peste negra. Ele provavelmente morreu da peste negra porque ele morreu em Munique. Então, ele nasceu na Inglaterra, virou padre franciscano, né, ou monge franciscano, porque ele vivia na parte, acho que de clausura, e morreu provavelmente de peste negra lá em 1300 e pouquinho. E é interessante como que a filosofia naquela época ela era uma coisa mais restrita ao pessoal teólogo, né? Era uma coisa assim. Mas quando você falou que Aristóteles já falava, na verdade, assim, não que ele tivesse nascido antes, na verdade, assim, esse conceito já era debatido, é isso? Sempre foi. Tá. E sempre pontuando para o lado da teologia, que isso é uma coisa muito interessante. Foi sempre um conceito de tentar explicar o universo, mas mediante uma tentativa de explicar de uma forma divina. Porque quando você vai para aquela época de Aristóteles, de Platão, etc., o Sócrates mesmo, né, você vê que eles tinham uma questão de questionamento teológico, em que eles estavam abrindo mão dos deuses do Olimpo e essas coisas todas, mas eles estavam ainda sendo teístas, né? Eles estavam acreditando num Deus, né, ou pelo menos numa causa primeira, ainda que não fosse um Deus, uma coisa assim, mas, tipo, o Olimpo é só um monte, né? Ele não é só um morro, não é É um lugar físico onde os deuses exato, moram, né? Não há deuses ali, né? Tanto é que dizem, né, que uma das coisas que aconteceu do Sócrates ter sido condenado era por causa disso. Mas não sei se é verdade, mas enfim. Agora, o que acontece? O Aristóteles, depois ele é perdido, aí quando volta você vem ali numa tradição do São Tomás de Aquino, do Santo Agostinho, né, e todas essas coisas assim. E todos esses pensadores, né, enfim, né, que acabaram formando ali parte da teologia cristã, né, da católica, né, principalmente. E o que acontece? O William de Ockham era um filósofo e ele propôs várias coisas
que hoje seriam muito próximas de um princípio científico. E ele, por exemplo, uma coisa interessante, ele foi um dos primeiros a advogar por um Estado laico. Por dizer que, tipo assim, não é cristão o Papa ou, sei lá, a igreja se meter na vida dos outros. Porque você está tirando o livre-arbítrio, você está atraindo cristão, que a gente não sabe se é cristão de fato, porque a gente está forçando eles a acreditar. Então a gente deveria... A fé não deveria ser forçada, A gente né? não deveria misturar o Estado com religião, porque aí a gente vai ter certeza de quem acredita ou não. Esses são princípios que naquela época eram libertadores. Nossa, lá, né? 1200, 1300, alguém já defendeu isso? Né? Exato, e era uma questão de liberdade, né? É que a questão de liberdade hoje soa meio thatcherista, mas e talvez até naquela época fosse assim, mas a ideia de que o Estado não deveria se meter, porque deveria dar liberdade para que o cidadão decidisse em quem acreditar. Então é uma coisa interessante de você ver que há uma questão não só disso, mas também princípios que levariam para a ciência de alguma forma. Naquela época você não tinha como ver dessa forma, imagina, só com Isaac Newton depois é que vão voltar com essas ideias, já voltaram mais para a questão da ciência. Mas antes disso, o Ockham já estava falando sobre certas coisas vinculadas a essa questão ontológica, digamos assim, né, que aí sim, voltando mais para a parte da ciência, nessa questão ontológica da origem, da ciência não, mas voltando para a parte da teologia, né, uma coisa mais ontológica, a origem de tudo, né, então... da questão do argumento ontológico, do que é criado, do que não é, do que veio antes, etc. Né? Só acrescentando uma coisa do Estado laico que as pessoas tendem a esquecer, a gente sempre enxerga o Estado laico, que é defendido nesse caso, como uma forma de liberdade religiosa para as pessoas. Então, se eu tenho um Estado laico, ele é um Estado que defende o meu direito de acreditar e de exercer a religião que eu achar que seja pertinente para mim. Ou nenhuma delas. Ou nenhuma delas, se for o caso. Mas também tem um outro lado da história que os protestantes vão defender o Estado laico mais para frente, que é a proteção da própria igreja. Então muitas pessoas esquecem que o Estado laico tem por obrigação da Constituição daquele Estado em proteger o direito de todas as religiões existirem. Então que, por exemplo, no protestantismo, a ideia da separação Estado-religião foi uma ideia de proteção do direito do protestantismo existir. Porque os católicos proibiam... Porque os católicos proibiam, e se o Estado é católico, ele vai trabalhar junto com a religião católica para isso. E entre protestantes também, né? Porque os anglicanos perseguiram os presbiterianos. Exato. E tal. Então a defesa do Estado laico, ela é a defesa da liberdade, como você explicou muito bem, mas também tem a defesa do direito das religiões existirem. Então ter o Estado laico é uma forma de defender as religiões que existem num determinado local. Desculpa, só queria... Não, é só... Tá certo. Isso porque é importante. É importante até porque senão depois alguém pega o corte disso. Então. Né? A gente sabe, vivemos na era do corte. Né? Confiamos na equipe Toca Livros que faz cortes honestos. Mas vai que alguém faz um corte desonesto, né? Então, a Luína, inclusive, ela monta o que ela quiser que a gente fala, né? Não, mas ela não vai fazer nada, não vai fazer sacanagem com a gente. Não, a menos que ela queira cobrar dinheiro. Ela deixa a gente até coerente, é impressionante. É impressionante. A gente faz sentido quando a Luína... Mas ela pode chegar e fazer de um jeito que vai falar assim, ó, seguinte, molha a minha mão aqui, aí a gente conversa eu subo esse corte aqui ou esse aqui. E se você quiser ver os cortes, Instagram do 3 Elementos e TikTok, tá, os links aqui embaixo, é só você clicar e nos seguir. Mas continua falando do tal... Não, o argumento ontológico também é um argumento que vai desde o Aristóteles, que vai naquela coisa de tentar explicar o mundo, tal, não sei o que, a realidade, aí você tinha aquilo... Aí eu não sou versado em filosofia para poder saber, mas você tem o princípio das entidades, que eu não sei se tem a ver com aquela questão da essência do Platão, do que existe do ponto de vista platônico, no mundo das ideias, mas assim, tinha essa questão das entidades que os filósofos defendiam, de que seriam, não são ideias, seriam conformações de coisas que existiriam e que explicariam a realidade. E, obviamente, a causa última seria Deus. O que o Ockham fez, ressuscitando ideias prévias, etc., foi chegar e falar assim, olha, tudo que... tem uma frase que é interessante para falar disso daí. Entia non stut multiplicanda praeter necessitatem. Agora eu entendi. Você não sabia o que era na Navalha de Ockham? Acabou. É isso aí, gente. Fiquem para a próxima. Espero que vocês tenham aprendido sobre a Navalha de Ockham.
Vai lá. Ó. Entidades não devem ser multiplicadas sem necessidade. Tá. É basicamente essa que é a tradução. Que quer dizer o quê? Se você quer explicar um determinado fenômeno ou alguma determinada existência, ou algo assim. Se você tem mais de uma explicação, a mais simples é a preferível. Por uma questão, seria uma ideia de economia, que aliás, inclusive, foi aplicada em economia também, na ciência econômica, mas na verdade seria a ideia da economia no sentido, a economia de tudo, a natureza seria econômica, né? E que esta seria a forma de Deus trabalhar. Então, tipo, a realidade seria simplificada, falou, tem que tomar cuidado para não simplificar o que não é simplificável. Então ele falou assim, nem tudo que é simplificado é perfeito. Mas a perfeição é simples. Tipo, sabe? Tipo, as coisas perfeitas são simples. Nem tudo que é simples é perfeito. Né? Então seria mais ou menos isso. Porque, para quem acredita, enfim, não sei o quê, para teologia existe perfeição no mundo, né? Para mim, que sou ateu, não existe. Mas enfim, aí vai essa questão. E aí, por causa dessa ausência, assim... E aí esse princípio da economia seria o princípio que seria o mais fácil para tentar explicar as regras de Deus. Então, ele usou isso para falar sobre os milagres, sobre a Eucaristia, né, sobre a Trindade, né, e uma série de outras coisas que eu não tenho nem gabarito para explanar aqui, mas que ele usou para dizer assim, tipo, não, a simplicidade daquilo que poderia ser feito para explicar, que de alguma maneira tinha algum ceticismo envolvido, porque obviamente ele colocava a Sagrada Escritura como sendo uma verdade, e ele tinha que fazer isso, afinal de contas ele era um padre franciscano, mas ao mesmo tempo ele dizia, a gente não tendo evidência de passos a mais, a gente não precisa usá-los. Então se a gente tem que fazer uma explicação para a existência de algo, para algum fenômeno, que envolve uma série de coisas, a gente não precisa disso caso não seja necessário. E aí chegaria, obviamente, na causa última, lá o que seria Deus, etc. Então, esse princípio, mesmo sendo aplicado para a teologia, ele já tinha ali uma fagulha da ciência laica, digamos assim, né? Da ciência como a gente hoje considera a ciência stricto sensu. Em que você pode aplicar isso daí, mesmo que você desconsidere as questões religiosas. Você consegue colocar isso só nas explicações plausíveis. Agora, por que é importante o que ele falou de nem tudo que é simples é perfeito, mas tudo que é perfeito é simples? Que a gente tem que ficar esperto de que não é para pegar só o caminho que envolve menos passos. Então, tipo, o que envolve menos passos para chegar daqui até Campinas? Qual é o caminho que envolveria menos passos? Marginal e Bandeirantes. Um helicóptero. Menos. Mais para a ideia do helicóptero. Seria uma linha reta. Linha reta é o caminho mais curto. Esse seria o caminho mais simples. Sim. Só que nem sempre esse é o caminho correto. Eu não consigo fazer uma linha reta. Exato, porque às vezes a realidade te obriga a pôr mais passos. Claro. Então, tem uma montanha ali, tem não sei o quê, o pessoal fez a Bandeirantes, o cara fez a Bandeirantes não é reta, né? A Marginal não é reta. E aí tem outros fatores, tem trânsito para sair daqui, às vezes o caminho mais longo vai ser mais rápido. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado porque essas escolhas que envolvem a navalha, elas têm que ser igualmente boas para explicar aquilo. Sim. Então, elas não podem ser assim, tipo, essa aqui explica um pouco pior, mas ela é mais curta, então eu vou preferir... Não. Não é para passar a ideia de preguiça, de essa é mais fácil, vamos por essa que é mais fácil. Não é isso. Ela tem que explicar tão bem quanto o caminho mais complicado. Tanto é que isso já era uma preocupação do Ockham lá no século XIII, mas que hoje ela tem que ser observada com muito cuidado na ciência quando a gente usa isso. Por quê? Porque não necessariamente o caminho mais simples explica tão bem quanto o mais complexo. Perfeito. Agora, se você tiver duas explicações igualmente boas, isso é importante, ou que expliquem os dois de maneira equivalente, a mais simples provavelmente é a mais correta. Sim. E se você quiser usar uma explicação mais complexa, você tem que ter boas evidências disso. E isso o Ockham já dizia objetivamente. Entendeu? Você precisa ter boas evidências de algo, evidências materiais, ele falava, evidências materiais de algo, para você pôr um passo a mais na sua explicação. Senão, a mais simples é a mais óbvia. E aí esse princípio descamba para a parte matemática e tudo mais, porque a filosofia, a matemática... Na verdade, a matemática acabava sendo o princípio inicial, né, da discussão filosófica, tal, não sei o quê, né? Tanto que
muito das discussões filosóficas é justamente para tentar explicar a matemática, essas coisas todas. E o que eu acho mais legal de envolver matemática, disso chegar na matemática, é porque daí a matemática mostra isso bem fácil da gente entender. Que existem várias maneiras de fazer uma conta, e aí quanto mais complexo for o seu modelo, mais maneiras você vai ter. E essas maneiras que você tem de fazer uma conta chegam no mesmo resultado. Ou seja, 2 mais 2 é igual a 4. Essa é a maneira mais simples. Você pode fazer outras equações gigantescas mostrando que 2 mais 2 também dá 4. Exatamente. Então são dois caminhos. 2 é x, não sei o quê. Eu posso multiplicar os dois por x, depois dividir por y, depois multiplicar dos dois lados, depois fazer um monte de coisa. Então são dois caminhos igualmente bons. Que chegam ao mesmo resultado. Que chegam ao mesmo resultado. Correto, vamos dizer assim. Mas você pega o caminho mais fácil. Eu não sei se foi um bom exemplo. Não, é exatamente isso. O seu exemplo foi perfeito. Então vamos lá. Eu tenho Porque 2 na Navalha mais de Ockham 2. pode estar errado o caminho longo, ou não? Não, o que importa é assim, ó. O que o Ockham tá falando? E aqui eu vou gastar tempo, energia, dinheiro, então melhor ir pelo mais fácil. Não. O que você tem que imaginar é o seguinte. Por que eu cheguei na matemática? Porque eu posso fazer 2 mais 2 é igual a 4. Certo. Ou eu posso fazer 2 vezes x mais y mais é igual a 4. Eu posso inventar uma equação gigante e as duas chegam no mesmo resultado. Perfeito. Certo? Certo. O que o Ockham vai tentar te fazer é explicar para você que você deve escolher o caminho com menos passos desde que a explicação final seja sólida igual. Tá. Então, em matemática, tem um conceito que é o mesmo do que eles chamam de KISS. K-I-S-S. Que é Keep It Simple. Stupid. Então, cara, se tem o jeito A e o jeito B de você fazer uma conta, e os dois dão o resultado que se espera, só que um tem 10 passos e o outro tem 2.000 passos, por que você vai fazer o de 2.000 passos? Então, quando a gente pensa em matemática... Então, e por isso que... Então, o jeito mais simples é tipo... O jeito mais simples é o que você deveria fazer. Por isso tem aquela música do Kiss lá, tipo... I was made for loving you, baby. Exatamente. You were made for loving me. Mas isso pode ser também um direcionamento por onde começar. Né? Porque então, se for aplicar... Eu já posso entrar com a ciência? Não, a gente pode entrar, só deixa eu terminar a parte da matemática. Então, existe, por exemplo, uma competição na matemática real, que é você pegar equações e você tentar criar formas de fazer essa conta, e aí aqui a gente está falando de matemática hiper avançada, tá? Nós não estamos falando do 2 mais 2 é igual a 4. Nós estamos falando da matemática que é feita na academia hoje. Que é qual é a forma mais simples de você fazer aquele cálculo. Porque se você imaginar, se a gente está fazendo modelos matemáticos para prever chuva, e isso envolve bilhões de cálculos, se eu for eliminando passos, isso vai ficando mais rápido e mais barato. Então, a economia, ela é uma economia não financeira necessariamente. Ela é uma economia de passos. Faz sentido? Sim. Tranquilo? Sim. Só que você estava falando que isso pode te ajudar a escolher hipóteses para testar também, é isso? Sim. Né? Porque na ciência, né, você começa com uma pergunta. O que é isso? Por que isso acontece? E aí você tem lá, sei lá, 20 hipóteses. Pode ser isso, pode ser isso. Tá, qual que eu vou começar aqui a pesquisar para saber se é essa ou não, para ir eliminando as hipóteses? Você vai começar então, segundo Ockham, pelo caminho mais fácil. Pela explicação mais econômica. Pela explicação mais econômica. Isso. Pela explicação que tenha menos passos. Até porque, como cientista, eu vou gastar um tempo de vida, uma energia, às vezes um financiamento, um dinheiro, né, que está vindo de algum lugar. E se eu for pela mais complexa, por que pela mais complexa? Se eu posso ir pela mais simples para ver se chego no resultado. Só que uma coisa importante que você tem que ter em mente é isso que o Ockham falou e que o Pirulli explicou muito bem. O outcome, o resultado disso, tem que ser equivalente. O quê? Tem que... outcome. Nossa, eu fui educado em Brighton. Olha só. Brighton. Não. Você tem que falar. Como é que é? Em Oxford. Em Massachusetts. Birmingham. Eu fui educado em Birmingham. Até hoje não sei falar essa cidade. Fui educado em Massachusetts. Porque não adianta eu escolher o caminho mais fácil se o resultado esperado lá na frente for outro. Sim. Ou não explicar tão bem aquele fenômeno que eu estou observando. Então, uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado é que a navalha de Ockham, ela não fala que a explicação é simples. Eu posso ter uma explicação hiper complexa do resultado daquilo, mas que a explicação com menos passo
menos passos tem uma tendência a ser verdadeira. Porque eu posso testar o que tem menos passos e aquilo não explicar. E aí eu elimino aquela hipótese. E é um bom princípio. É um bom Por isso que é princípio, chamado de princípio. exato. A realidade não tem obrigação nenhuma de ser simples. Uhum. No caso do Ockham e das pessoas que vieram antes dele e depois, que estavam levando isso pro lado da teologia, eles queriam tentar entender regras divinas. Então, faria sentido dizer que o mundo é mais simples. Agora, não é obrigatório dizer que o universo é mais... O universo não é obrigatoriamente mais simples. Mas a gente precisa de princípios, às vezes, para fazer os critérios de desempate. E esses princípios, a gente pode falar, tem uma tendência maior de ser mais simples, eventualmente, entendeu? Então o mundo pode não ser mais simples, mas nós, como cientistas, tentando descrever o mundo, a gente tem que partir por algum lugar, e aí a gente parte de uma maneira de tentar ver aquilo que tem menos passos. Falar sobre exemplos da navalha de Ockham para a coisa ficar mais... fazer analogias que facilitem o entendimento. Então, eu vou começar com um exemplo, daí depois eu passo para você. O exemplo que eu mais gosto de falar de navalha de Ockham é quando a gente fala de pirâmides do Egito, certo? Então, quando a gente testa pirâmides do Egito. Então, vamos tentar entender o exemplo inteiro para entender o uso da navalha de Ockham. Eu vou te dar duas hipóteses, tá? A primeira hipótese em relação a pirâmides do Egito foi seres de um outro planeta. Não foi a primeira hipótese. Não, a primeira hipótese que eu tô dando. A primeira na ordem que eu tô dando, e não a primeira hipótese. Eu não tô falando de história, não. Foi só o Danny que não. começou. Eu estou falando da primeira hipótese que eu vou dar pro Carlos hoje, duas hipóteses. Não é a primeira da história, tá? Uma das. Então a hipótese A, para ficar melhor, é seres de um outro planeta. Prova múltipla escolha. Prova de múltipla escolha. Opção A. Seres de outro planeta construíram uma nave com uma tecnologia que a gente não tem a menor ideia de que existe, porque é tão longe, mas tão longe, que a física que a gente conhece hoje não consegue explicar como uma nave dessa funcionaria. Eles entraram nessa nave, viajaram para o outro lado do universo, chegaram aqui e encontraram uma espécie de primata vivendo no deserto. Que estava tentando empilhar uns bloquinhos. Que não estava tentando empilhar nada. Tá. Interagiram com esses primatas, ensinaram uma linguagem para esses primatas e antes de ir embora, eles empilharam um monte de pedra no formato de uma pirâmide. Ok. Em vários lugares do mundo. Em vários lugares do mundo. Eles fizeram isso no mundo inteiro e fizeram isso com pirâmide. E cada lugar com uma linguagem diferente. Ensinaram... Isso é uma hipótese. Isso é uma hipótese. Tá. A segunda hipótese é: esses primatinhas se juntaram em grupo. E esses primatinhas têm uma característica muito legal, que eles se comunicam muito bem. É a principal característica desses bichos, é correr e se comunicar muito bem. Esses caras inventaram linguagens diferentes em diferentes lugares do mundo, com diferentes formas de se comunicar. E uma das coisas que eles fizeram foi empilhar pedras. Quando eles tentaram empilhar essas pedras de uma maneira quadrada, caía. Só que tinha uma forma... Ficava até um determinado tamanho. Ficava até um determinado tamanho, mas depois eles descobriram que se eles fizessem a base maior e fossem colocando pilhas cada vez menores, eles conseguiam construir um negócio mais alto. Não caía. E isso... Ao contrário, não funciona. Ao contrário, não funciona. Se você fizer fininho embaixo, maior... Ao contrário, não funciona. E diferentes povos em diferentes lugares do mundo chegaram a essa mesma conclusão de mesmo sem se comunicar. Mesmo sem se comunicar. Acaba que chegava na mesma equação. As leis da física são as mesmas. 2 mais 2 foi 4 lá e 2 mais 2 foi 4 aqui. Quando a gente pega essas duas explicações, o resultado é o mesmo. O que a gente quer dizer com o resultado é o mesmo? Temos uma pirâmide ali no final. Tem pirâmide com linguagens que a gente não consegue entender, com tipos de comunicação que a gente não consegue entender em diferentes lugares do mundo. O que a navalha de Ockham vai me fazer é me dizer qual tem menos passos para explicar esse fenômeno. Então, que provavelmente será o correto. Que provavelmente tem uma probabilidade de ser o mais correto. Tá. Tem uma maior probabilidade de fazer o mais correto. Se pessoas empilhando pedra ou se seres de outro planeta viajaram do outro lado do universo para empilhar a pedra. Fazer um telecurso 2000. Isso, e daí depois eles pararam de empilhar a pedra e hoje eles deitam vaca, que é uma coisa que eu nunca consigo entender, mas tudo bem. Eles deitam mato e roubam vaca. É verdade, eles deitam mato Rouba vaca! Então, a navalha de Ockham funciona apontando, nesse caso específico, para a hipótese que eu vou testar. Sim. Então eu vou testar a hipótese de que seres humanos construíram pirâmides em vários lugares do mundo. Tinham conhecimento porque de fisicamente geometria, tem essa lógica. Matemática. Essa outra explicação tem tantos passos a mais que a probabilidade dela ser verdadeira é menor.
Tá. O que a ciência vai te dizer é isso, é que... E aí eu vou testar essa hipótese. Então eu vou focar na hipótese de que pessoas empilharam pedra. Sim. E eu vou procurar evidências disso. Sim. Se as evidências sustentarem isso, eu não preciso me preocupar com o extraterrestre vindo de outro lado do planeta. Certo? Certo. A grande questão é que as pessoas tendem a escolher, por N razões, algumas vezes, a hipótese que tem mais passos. Mas aí alguém... suas escolhas pessoais. E aí alguém fala assim, então por isso, se a ciência pesquisasse, ia achar. Não, então. E aí eu falo assim, mas então pra mim, na verdade, foi o grande Guaxinim Mariatti que ensinou os egípcios a empilharem pedra. Exatamente. E aí foi estranho pra você. Não, mas não foi um Guaxinim Mariatti. Exatamente, também não foi Alien. Tipo assim, a diferença do Guaxinim Mariatti e do Alien... Da possibilidade é a mesma. Exato, perfeito. É a mesma. Perfeito. Até a menos que você achasse algo importante. Se você achasse... Uma selfie com os engenheiros egípcios e o alienígena assim... Não, se você achasse uma peça de nave dentro da pirâmide... Ou se você achasse uma maraca do Guaxinim... Do Guaxinim, né? Aí talvez você pudesse falar... Talvez não seja tão louco você ter um guaxinim. Mas o que acaba acontecendo é justamente isso. Um guaxinim com a mão assim, na pirâmide, assim. Mas em ciência o que acaba acontecendo é justamente isso. Por quê? Porque a minha hipótese, ela sempre é montada a partir de observações que eu fiz da natureza. Tá. Então eu fui lá, olhei as pirâmides, olhei as evidências prévias que eu tenho e falo, a hipótese que melhor explica, que eu vou testar é essa. Se eu for pro campo e achar a maraca, a minha hipótese, ela é invalidada pela maraca. Mesmo que seja mais passos... Mesmo que eu acrescente um passo a mais por causa da maraca. Então se eu fui lá, entrei na pirâmide e eu vejo um desenho de um guaxinim na parede, acho uma maraca que eles esqueceram lá, cara... Eu preciso acrescentar mais passos na minha hipótese, porque a navalha de Ockham ela não é determinística. A explicação mais simples é sempre a verdadeira. Ela é sempre a verdadeira desde que você tenha evidências que sustentem aquilo. Entendi. Se eu achar um motor de uma nave dentro da pirâmide, eu vou olhar e falar assim, beleza, a minha explicação de que são pessoas não é uma explicação boa, eu achei um motor, qual que é o próximo passo, qual que é a próxima hipótese que eu vou testar. Então, a hora que eu vou para o campo, a hora que eu vou para o Egito, e consigo levantar evidências de que foram pessoas que fizeram aquilo, essa explicação, que é a mais simples, continua sendo a melhor explicação para aquele fenômeno que está sendo observado. Porque ao testar essa hipótese, eu inclusive estou acrescentando informação. E quanto mais informação eu acrescento, mais resistente e melhor essa hipótese continua sendo. Eu estou pensando num exemplo aqui agora, não sei se é o melhor exemplo, mas, por exemplo, um detetive criminal. Né? Alguém morreu, tá tudo isolado, o pessoal morreu com uma marca de machado na cabeça. Né? Então, tipo... Temos hipóteses. Uma hipótese, alguém deu uma machadada na cabeça dessa pessoa. É a hipótese que tem menos passos e é essa aí. Vou supor uma outra hipótese. Alienígenas estavam jogando frisbee lá em Orion 16. Exato. E aí jogou tão forte que o frisbee saiu da órbita, entrou no planeta Terra e pá, bateu na cabeça de um ser humano que estava caminhando inocentemente. E voltou. Ele é tecnologicamente tão poderoso que ele voltou. Né? E aí alguém chega e fala pro detetive, ó, eu acho que foi isso, foi o frisbee alienígena. E aí o detetive, bem, vamos ver aqui. O que a navalha de Ockham diz para eu fazer? Primeiro, eu vou testar o frisbee ou eu vou testar o machado? Porra, né? Não faz sentido. Qual que é o caminho mais simples investigativo? Mas o que o Pirula falou é verdade. Só que imagina que você chegou na mesma cena do crime. Você vê o cara caído. Eu entrevisto o Pirula fala, foi um frisbee alienígena que acertou a cabeça do cara. E aí eu chego do lado do corpo, tem um frisbee ali do lado, eu faço, tá, então não é um machado. Então essa explicação aqui... E você vira atrás do frisbee, tá made in Orion. Isso, exato. Elementar, meu cara. Não, pera, ô Ruas. Eu acho que aí também tem aí a outra existe outra hipótese. Né, tipo, ok. Mas entende o ponto? Porque entendi o ponto. Em inglês aí, o seu exemplo é muito bom, porque assim, o detetive pode querer falar assim, a melhor hipótese é o frisbee de Orion, que eu não tenho evidência nenhuma que aconteceu. E aí do lado tem o cara com um machado pingando sangue e falando,
falando, concordo com você. Eu, detetive, de meu Deus, Orion matou esse cara. É Frisbee isso. de Orion, Frisbee de Orion. Exato, e o aí- machado pingando E aí sangue você tem do um lado. cara que resolve lançar o livro falando da correlação do Frisbee de Exato. Orion. E um monte de gente acredita no Frisbee de Orion, que é muito divertido, muito Mas, legal, lógico, muito sedutor, do que um cara que chegou com o machado e pá. Mas, Exatamente. ô Emílio, sabe uma coisa que eu acho interessante você ter trazido o exemplo da pirâmide? Que quando foi proposto pela primeira vez pelo von Däniken, lá essas coisas aí, dos ETs, etc., né, dos astronautas, quando foi proposto isso, e a gente... E assim, as pessoas não pararam para pensar direito nas implicações que isso gerava, para aquelas pessoas que acreditavam no von Däniken, a hipótese dos ETs é a mais simples. Sim. Porque a pessoa fala, o que tem menos passos? Veio um ET, construiu a pirâmide, foi embora. São só 3 passos. 3 passos. Simples Qual é assim. agora? Corta a pedra, busca a pedra, carrega a muito pedra, passo. empilha a pedra, testa porque deu errado, faz de novo, corta a pedra. Olha aqui, ó, é muito mais fácil vir o ET. É que É que ninguém a pessoa- pensa que vira o ET tem 1 bilhão de passos muito mais difíceis. Exato, a própria Claro, existência claro. do ET é extremamente complexa, porque a Exato. gente está falando de uma vida complexa, inteligente, que surgiu em outro planeta, em outra galáxia, Que entende física do jeito que a gente não entende, que tem materiais que a gente não tem. e que por qualquer motivo tem veio tesão pra em empilhar cá. a pedra. Exatamente. Isso é que as pessoas não percebem. Então, às vezes, a explicação que parece mais simples, Não é tão mais simples não assim. é tão mais simples. Então, eu adorei o exemplo que você deu, porque ele pode ser os dois. Sim. Você pode interpretar a explicação dos ETs como mais simples, mas um olhar mais Desde atento... que você não pense nela, né? Exato. Um olhar mais atento vai chegar e falar assim, cara, não tem nada de simples. Tipo, pessoas mundanas empilhando pedra e conseguindo entender as leis da física é muito mais fácil de explicar do que uma criatura quase transcendente, né? Que, sei lá, que veio de outra galáxia para fazer o negócio. Uma coisa, eu acho o seu ponto importante, uma coisa que eu achei. Eu assisti a 4ª temporada de True Detective e achei legal pra caramba. E tem a personagem da Jodie Foster, ela faz um negócio que eu acho bem legal. Ela tá treinando um detetive novo e ela treina o cara fazendo assim. Ele faz uma pergunta pra ela fala, essa é a pergunta errada. Aí ele faz outra pergunta de novo dentro do mesmo tema. E ela fala, essa é a pergunta errada de novo. E o que ela tá fazendo sempre com ele é simplificando a pergunta. Você tá muito pra frente pra responder esse negócio aqui. Vai voltando a pergunta até você chegar na pergunta certa. Vai diminuindo o número de passos pra tentar responder esse problema. Porque isso é uma outra coisa que a gente tem uma tendência muito grande pra fazer. A gente tende a fantasiar em relação àquilo que a gente tá olhando. Então a gente tá pensando, cara, não é como construir a pirâmide que a gente tá pensando quando a gente tá pensando em pirâmide. A gente tá pensando por que construiu pirâmide. E a resposta inicial é como. Exato. Os caras empilharam pedra. Por que eles empilharam pedra é outra Aí pergunta. é outra outra história, Tanto que tem outro caminho. Tanto é que as pirâmides do Egito tinham um motivo completamente diferente das pirâmides maias. Exato. Completamente diferente. O objetivo delas era diferente. Então, o porquê eles empilharam pedra em relação à vinda dos extraterrestres não tem nada a ver com a história. Então, como eles fizeram isso? Eles cortaram pedra e empilharam. Essa é a pergunta certa nesse contexto do que a gente está tentando responder disso, entende? Eu poderia dizer que a navalha de Ockham, ela também, de uma certa forma, ajuda a gente a não cair no conto da teoria da conspiração, porque você fica com o pé mais no chão com esse trajeto oferecido. Vou te dar um exemplo. Existe mudança climática, certo? Então, eu tenho um monte de evidência que existe mudança climática. O negacionista da mudança climática, ele acrescenta uma camada a mais. Sabe qual que é a camada a mais? Qual? Existe uma junção entre globalistas que estão se organizando para diminuir a população do mundo e para isso eles inventaram a ideia de mudança climática e convenceram pessoas do mundo inteiro e cientistas do mundo inteiro. Então, o que você está fazendo quando você está fazendo a teoria da conspiração é que para aquela sua conspiração dar certo, você tem que desmentir tantas evidências que existem que você está acrescentando tantos passos àquela explicação que a probabilidade daquela explicação
explicação ser a melhor explicação para aquele fenômeno é muito pequena. Sem nenhuma evidência. Sem nenhuma evidência. Se você não tiver uma foto da reunião do, sei lá, do Biden, o Xi Jinping, o Putin, todo mundo junto, o rei saudita, todo mundo falando... vamos fazer assim, vamos falar da mudança climática aqui, vamos não sei o quê. Falei assim, mas o Biden, faz o seguinte, para não ficar para não ficar pouco crível, você continua teimando um pouco. Continua falando que o problema é da China. Isso, exato. E a gente continua fazendo aqui, mas é só para dar um negócio assim. Se você não achar a gravação disso daí... Tipo, não tem nenhum motivo pra você achar que potências até potencialmente rivais iam simplesmente se juntar pra fazer um negócio desse. E aí você pensa assim, vamos partir do princípio que essa reunião aconteceu. Aconteceu. Os presidentes do mundo inteiro foram lá, sentaram os ricos, falaram assim, vamos inventar um negócio aqui pra impedir tal. Beleza. Essa informação tem que chegar no pesquisador da Universidade Estadual do Ceará. E esse cara que estuda mudança climática tem que concordar em mentir sobre isso. Alexandre, tá falando de você, ó. Que é um dos maiores climatologistas. Tá falando de você, que é um dos maiores climatologistas do mundo que tem que vir aqui no 3 Elementos. Porque você foi muito específico em estadual do Ceará. Mas é justamente sobre ele que eu tô falando mesmo. Que é um cara que manja muito de mudança climática. E aí eu tenho que convencer esse cara de que ele tem que ir num programa chorar. Porque ele se emociona quando ele tá falando disso, para falar para as pessoas que isso é um problema sério. Então, olha o número de passos que eu tenho que acrescentar para falar que essa história é uma armação. Fazer todo mundo concordar. Porra, e ninguém discorda. Tipo, vai sei lá, do climatologista lá sei lá, da Virgínia, ultra conservador, não sei o que, liberal, até, sei lá, o comunista chinês, não sei o que, e todo mundo tá concordando. É absurdo isso. Carlos Ruas, oi. Sabe o que eu não passo? Repasso. Sabe o que eu não passo? É pra você falar pago? Não, é pra você responder o quê? O quê? Eu não passo as minhas camisetas da Insider Store, Carlos. Olha eu não passo as minhas camisetas da Insider Store. Esse mês... Por quê, Emílio? Porque você é um desleixado? Não sou um desleixado, porque se você olhar pra minha camiseta da Insider Store, ela está lisinha, tá perfeita no meu corpo. É o caminho mais simples, né? É o caminho mais simples. Porque o caminho mais longo é... Ela está meio redonda aqui, mas daí não é culpa da camiseta. Não é culpa da camiseta. Daí não é culpa da camiseta. Mas sabe o que é importante? Apesar dela estar meio redonda aqui, ela me serve perfeitamente, estou confortável com a minha camiseta. Molda. Tem de todos os tamanhos, tem desde o tamanho PP até o XXGG. Então tem camiseta para todos os tipos de corpo. E esse mês especificamente o nosso cupom mudou. Agora ele é o cupom Elementos15. Porque no mês do consumidor, o mês todo, você começa com 15% de desconto. E dependendo dos produtos que você comprar, você pode chegar a até 38% de desconto. Então entra lá no site da Insider, insiderstore.com.br/os 3 elementos, e você vai ter acesso a todo o catálogo da Insider. Então tem camiseta, tem boné, tem calça, o banner tá aqui embaixo. Nossa, eu até assustei, 38%. Chega a 38%, 38%, só que vai depender do produto que você tá comprando, você tem que ver as promoções que estão lá, e aí dá uma olhada, mas pelo menos 15 tá garantido. E aí você pode comprar a tech shirt, como as que a gente tá usando. Eu tô usando a minha bermuda aqui, que eu acho deliciosa. Estamos todos de cueca da Insider, porque é perfeita. E a gente conferiu agora... Não, deixa. A gente chega e confere. O Fábio, a gente chega, ele confere a cueca de todo mundo. Uma por uma. Senão não entra no estúdio. Olha só, hein? E aí você pode... Tem o Starter Pack, que vem camiseta, cueca ou calcinha, meia, pra você aprender e usar todos os produtos pra ver o que você gosta. A Camila adora o sutiã, tem roupa de banho, tem pullover, tem até casaco, se você precisar, se você quiser comprar. Bonito, dá uma olhada lá. Bonito. Ganhamos eu tenho o casaco, a gente ganhou, legal pra caramba. E é aquilo que a gente sempre fala, clica no link, dá uma olhada, se caso você precisar, tô precisando comprar uma camiseta, tô precisando comprar uma calcinha, tô precisando comprar uma cueca, considere comprar usando o nosso link ou o nosso cupom Elementos15. Meias espetaculares, tá? Então dá uma olhadinha lá, é isso que não passo minhas camisetas da Insider. Assim como a navalha de Ockham, faça o caminho mais simples. Boa, camisa com menos passos. Insider é o caminho mais simples, que tem menos Muito passos, bem. menos Excelente, trabalho Carlos. que dá. Excelente. Dela. Assim vocês vão até pensar que o Merchan foi feito por pensar. O assunto Pois foi feito né? por pensar no Merchan. Não, nunca. Coisa extraordinária. Nunca. Mas o seu exemplo agora, você falou que você tinha um exemplo para dar, o que você pensa? Um exemplo, que é um exemplo que é da minha área.
Porra, boa, dos é dinossauros. É um exemplo, na verdade, mais até do que isso, né? Eu ia falar de cladística. Ah, legal. É o exemplo de como a gente estuda evolução. Cladística são as ramificações evolutivas. É o método para descobrir as ramificações evolutivas. Perfeito. É o método que a gente usa. Tá. Porque assim, depois que a gente descobriu que a evolução acontecia, ficou aquela dúvida de tipo, tá bom, então quem veio da onde, de quem é parente de quem, Vamos montar esse quem é quebra-cabeça. mais próximo de quem. O Darwin fala, temos um ancestral comum. Daí a cladística vai olhar e falar, de quem que você tá falando, né, parça? Exato, é. Aí todo mundo começou a estudar. No começo, a gente usava uma coisa meio de similaridades e uma coisa assim. Então, por exemplo, eu vou simplificar mais. E você pode fazer um estudo só de similaridades, ou você pode aplicar isso com teoria evolutiva. Uhum. Se você faz só por teoria evolutiva, você acaba tendo ideias que excluem certos grupos porque são diferentes demais. Uhum. E aí você chega e fala, isso daqui é uma evolução, um grupo virou outro e pronto, já não tem mais relação. Se você vai só por morfologia, só por análise das características, você pode juntar, por exemplo, bichos que não tem nada a ver e que são muito parecidos, sei lá, um golfinho e um tubarão, dependendo de quais características você pega. Se você pegar a presença de pulmões, você vai separar. Mas se você pegar, sei lá... Formato do corpo. Formato do corpo, nadadeiras, não sei o que lá, aí você vai aproximar, né? Então, tem que ter método nisso. E isso foi uma discussão durante todo o século XX, teve a teoria estendida da evolução, que teve inclusive a presença de vários paleontólogos, como o Romer, né, que foi muito importante para ajudar nessa construção. Tem o Theodosius Dobzhansky, que também depois ali incluiu a parte de genética. Então, quer dizer, você tem uma junção ali de fatores e as teorias foram se elaborando. Quando vem Willy Hennig, que era um alemão que propõe pela primeira vez a teoria cladística, ele fala, a gente pode juntar os dois. Métodos estatísticos com teoria evolutiva. Não, morfologia com teoria evolutiva. Para você não pegar qualquer característica ali e juntar aleatoriamente e aplicar do ponto de vista evolutivo. O que transformou no quê? Aí ele fala, você pega uma característica, se aquilo ali passou por evolução, quer dizer que aquilo passou por transformação. Então, se um filamento se transformou numa pena, como que esse filamento e a pena passou? Quais estágios aquilo lá passou para poder chegar? Esses estágios podem estar todos no mesmo bicho, podem estar em bichos diferentes, o importante é que você tenha ali o estágio de transformação dos caracteres. Isso vale para comprimento de focinho, isso vale para formato do nariz, para o olho, para perder perna, no caso dos mamíferos marinhos. Para perna, ou mais perna, menos perna, no caso de artrópode, essas coisas todas. Então você vai vendo essas transformações. Só que o que acontece? A gente, com o tempo, foi adicionando cada vez mais informação que a gente não tinha. Então o pessoal, ao invés de olhar e falar assim, a gente tem aqui um bicho com 8 patas, não sei o quê, e se a gente puser no microscópio para ver? E se a gente fizer uma lâmina? E se a gente passar num tomógrafo? E se a gente... fizer uma coisa. E depois, né, se a gente fizer correr o DNA, você tem várias características que foram juntando para poder fazer isso daí. Mas desde o começo, o Willy Hennig chegava e falava assim, olha, a gente tem que ficar esperto com relação ao método. Não pode ser a moda carvalha, né, e a gente juntar tudo isso daí, né, a moda baralha, né, para que a coisa aconteça. Então... né, naquelas árvores evolutivas que foram montadas, você tinha cada uma das transformações que foram chamadas, cada uma das características que se transformavam, né, que a característica era chamada de caráter, né, character, né, em inglês. Eu também falo inglês. Você falou Brighton. Aprendi em Birmingham. Então, você tem os characters, né, você tem o caráter e a transformação desses caracteres é que vai categorizar ali a presença. Então, este ramo aqui, então você tem um ancestral em comum com 2 divisões. Para este lado, por exemplo, né, vamos pegar aí vermes, né, anelídeos. Vou pegar anelídeos. Para esse lado, você tem uma quantidade muito grande de cílios no corpo, né, que foram usados para natação, que fez não sei o que, esses cílios desenvolvem, não sei o que, Desse lado, você tem uma redução de segmentos e os cílios que vão ficando mais curtos e curvos, sabe? E aí cada uma dessas características vai sendo colocada.
E aí, às vezes, você acha um bicho que ele tem menos cílios, mas ainda não tem tão poucos segmentos. Outro que tem o cílio mais comprido, mas ainda não, mas já é curvo. Outro que vai... Sabe? E aí você vê esses caracteres e para regular essa bagunça, para organizar essa bagunça, você vai colocando ali numa tabela cada uma das transformações e aí você faz as contas. Quantos passos são necessários para que para explicar essas transformações dessa divisão, né, evolutiva? E às vezes você tem mais passos e às vezes você tem menos passos. Dando o mesmo resultado. Dando dividindo. o mesmo resultado. Então você tem uma relação de três seres aqui, né, pode ser animais, plantas, etc. Esses dois aqui têm em comum 5 características. E esse terceiro aqui, por exemplo, não tem essas 5 características em comum. Pode ser que a relação evolutiva seja essa? Pode. É possível. É possível. Mas aí, esses 5 passos que estão aqui vão ter que ser redistribuídos aqui e, eventualmente, tem que perder aqui. Então, por exemplo, digamos que a questão é cílios compridos, né? Que vão ser usados para natação. Que a gente tem poliqueta, tal, não sei o quê. Os cílios compridos estão só aqui no poliqueta. E aqui, esse grupo perde os cílios. Se você coloca o poliqueta aqui, quer dizer que os cílios foram perdidos aqui e apareceram de novo lá. Então você tem 2 passos. Isso pode ter acontecido, mas você tem que ter uma boa evidência de que isso aconteceu. Se você não tiver uma boa evidência, tipo um registro fóssil, alguma coisa assim, não faz sentido você colocar essa explicação. E aí a explicação que é colocada como mais plausível, mais provável, é a que tem menos passos. E aí, Willy Hennig chamou isso de princípio da parcimônia. Né? Na verdade, ele falou a palavra em alemão, que eu não tenho a menor ideia de qual é, mas a tradução é parcimônia. Porque, afinal de contas, somos de Brigham e não de como é que é o nome da cidade lá do Bastardos Inglórios? Não vou lembrar. Vai estar aqui na tela, eu esqueci a palavra. Então, meu Deus, nós somos de Brigham e não de Berlim, pronto. Não, é que a... Düsseldorf. Somos de Brigham. Nós somos de Düsseldorf. Então nós não somos de Düsseldorf. Da frase, a explicação mais plausível é que tem menos passos. E aí é legal porque a gente tem a navalha de Ockham sendo aplicada como fundamento, não é como uma filosofia por trás, uma filosofia para resolver. Não. O fundamento é a parcimônia. A parcimônia é praticamente a tradução da navalha de Ockham. Exato. Ok, e que interessante, né? Porque ela surgiu lá no século XIII, focado mais num entendimento filosófico-religioso, né? E com o passar do tempo foi migrando e sendo adicionada como um método na ciência. Eu poderia usar como uma ferramenta da ciência. Como uma ferramenta Isso. Para ajudar a ciência a descrever o mundo. Pensa que a gente chama de... Quando a gente fala de filosofia da ciência, a gente fala de método científico no sentido filosófico. Não no sentido de um equipamento que eu estou usando para um microscópio. Isso é o método do experimento e não o método científico. A navalha de Ockham faz parte do método científico filosófico. Ela é uma das ferramentas que a gente usa para pensar na ciência como algo mais filosófico e menos executivo. Ela ajuda a direcionar, Exato. A você ter pé no chão, como ser humano não sair viajando muito, né? Parcimônia, pé no chão, caminho mais simples e vai lá, vai embora, tapinha na bunda, vai fazer a sua busca, Exato. Tirar essa dúvida do papel. E caso aquele caminho mais simples não tenha evidência suficiente, a ciência vai falar, tá bom, então esse caminho mais simples aqui não explicou aquele fenômeno. Vai pro próximo. E vai pro próximo, e pro próximo, e pro próximo, até a gente chegar à hipótese que melhor explique aquele fenômeno. Ok. Certo? Certo. Teria vários outros exemplos para dar. Temos exemplos infinitos. Inclusive, fala pra galera. Gente, se vocês quiserem mais exemplos, deixa um comentário aqui embaixo. Tem um que eu tava lembrando. Eu tava buscando aqui, né, tem um das serpentes que é muito interessante, sobre a origem das serpentes e tal, que também... tudo indicava que um caminho era mais simples. Na verdade, tem o caminho mais simples, tem o caminho mais complicado. Mas aí foram encontrados fósseis que mostraram que o caminho mais complicado
Tá, ele é o, Esse é o era certo. ele. Porque não tem como justificar Então agora. deixa o seu comentário aqui embaixo se você quiser que o Pirula faça, que a gente faça um vídeo contando essa história das serpentes e outros exemplos da navalha de Ockham, certo? Certo. Agora vocês aprenderam o que é a navalha de Ockham. Perfeito. E eu aprendi também. E se você tiver algum exemplo que você acha que a navalha de Ockham pode ser usada pra gente eliminar tipo da pirâmide, deixa seu comentário aqui embaixo também. Já falou, eu quero ver vocês refutarem essa hipótese aqui com a navalha de Ockham. Exato. Tá bom. Aí a gente Opa, pode pensar... aí, gente, Joga aí. Corta, a gente raspa a sua hipótese né, com a navalha de Ockham. Pra Exatamente. quem acha que foi, na verdade, o grande Guaxinim Mariachi que criou as pirâmides, coloca aí nos comentários. Coloca aqui. Pra gente encarar essa. Excelente. Esse vídeo foi apoiado pela Insider Store. Então, insiderstore.com.br/os 3 elementos 15, porque esse mês, no mês do consumidor, você tem 15%, a partir de 15% de desconto. Então clica no link aqui embaixo, se você quiser fazer alguma compra, ou você pode usar o cupom Elementos15, que você vai ter acesso a esse desconto também, beleza? Além disso, a gente é produzido pela TocaCast, que pertence ao grupo Toca Livros, audiolivros incríveis, tem o link aqui na descrição também. Se você baixar o aplicativo e usar o nosso cupom, você tem 15 dias grátis para testar os audiolivros. Certo? Perfeito. Temos um vídeo, Carlos Ruas? Temos um ótimo vídeo. Temos um vídeo, Pirulinha? Acho que sim. Ah, então tá bom. Beijo pra todo mundo, beijo. Valeu, Falou. gente. Tchau. Beijo do gordo, uou! Você tem toda a razão. O uso da navalha, eu ia falar Natália de novo. O uso da navalha, ele tá ali Beijo, Natália. pra falar isso. Você tá Beijo acrescentando. pra sua navalha também. Não! Oi? Você tá acrescentando passos, Tá. sabe? Pronto. O Fábio desesperado era só pra se apresentar. A gente já tava lá e... Ó, gente.